Capítulo 4, Episódio 3 do livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Jesus comigo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Jesus, eu te adoro. Quando amamos de verdade, quando se ama tanto, então também se adora, pois um grande amor e a adoração, ainda que sejam coisas distintas, formem um todo. Tornam-se um amor adorante e uma adoração amorosa. Jesus no sacrário é adorado somente por quem o ama de verdade, e é amado de um modo eminente por quem o adora. Os santos, artistas do amor, foram adoradores fiéis e ardentes de Jesus Eucarístico. Até mesmo a adoração eucarística sempre foi considerada a imagem mais real da adoração eterna, que constituirá todo o nosso céu. A diferença está somente no véu que ainda nos esconde a visão da realidade divina, na qual, porém, a fé nos dá uma certeza inabalável. Aos pés de Jesus. A adoração eucarística foi a grande paixão dos santos. Adoração por horas e horas, às vezes até por dias e noitadas inteiras. Lá, aos pés de Jesus, como Maria de Betânia, em Lucas 10:39, em união amorosa com Ele, absortos em sua contemplação, eles consumiam seus corações em uma oblação pura com a fragrância de um amor em adoração. Ouçamos São Pedro de Leão Irmande, que exclamava cheio de ardor: Possa eu servir de escabelo, ó Senhor, ao vosso trono eucarístico. Ouçamos Carlo de Foucault, que escrevia aos pés do sacrário: Oh, que doçura das doçuras, meu Deus! Mais de 15 horas sem ter outra coisa para fazer senão isto: olhar para vós e dizer-vos: Senhor, eu vos amo. Eu vos amo. Oh, que doçura! Dos grandes doutores da Igreja, como Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, até os sumos pontífices como São Pio V e São Pio X, e até os sacerdotes como Santo Cura d'Ars e São Pedro Julião, e até as humildes criaturas como Santa Rita, São Pascal Bailon, Santa Bernadette, São Geraldo, São Domingos Sávio, Santa Gema Galgani, afim, todos os santos foram apaixonados adoradores da Eucaristia. Eles que amavam de verdade não contavam as horas de adoração e de amor que passavam de dia e de noite aos pés de Jesus no sacrário. Pensemos em São Francisco de Assis, que passava tanto tempo, muitas vezes até noites inteiras, aos pés do altar, e lá ficava com tal devoção e humildade que comovia quem parecesse para observá-lo. Pensamos em São Bento Labre, chamado o pobre das 40 horas, que passava os seus dias nas igrejas em que o Santíssimo ficava solenemente exposto. Durante anos e anos, este santo foi visto em Roma peregrinando de uma igreja para outra, sempre que nelas se celebrassem as 40 horas. E lá ficava diante de Jesus, sempre de joelhos, absorto em oração e adoração, imóvel por 8 horas em seguida, apesar de os seus amigos, os insetos, lhe torturarem o corpo todo. Quando quiseram fazer um quadro de Luís Gonzaga e se discutir em que atitude seria bom representá-lo, chegou-se à conclusão que se devia representar o santo em adoração diante do altar, porque a adoração eucarística foi a característica mais expressiva de sua santidade. Santa Margarida Maria Alacoque, a predileta do Sagrado Coração,
Em uma quinta-feira santa, chegou a ficar 14 horas seguidas, prostrada em adoração. E Santa Francisca Savério Cabrini, em uma festa do Sagrado Coração, ficou em adoração durante 12 horas contínuas, absorta, e como que magnetizada por Jesus Eucarístico, a tal ponto que, quando uma irmã lhe perguntou se tinha gostado da adoração especial, feita com flores e brocados que ornavam o altar, respondeu: "Não fiz caso de nada. Eu só vi uma flor, Jesus, e nenhuma outra." São Francisco de Sales também, depois de uma visita à Catedral de Milão, teve que ouvir que lhe diziam: "Viu, Vossa Excelência, que profusão de mármores, que grandiosidade de linhas?" E o santo respondeu: "Que quereis que eu vos diga? A presença de Jesus no sacrário absorveu de tal modo meu espírito que desapareceu de diante de meus olhos toda a beleza da arte." Que lição é esta resposta para nós que, com grande leviandade, saímos para visitar igrejas célebres como se elas fossem salões de um museu. Maior recolhimento. A propósito da intensidade do recolhimento durante a adoração, ao beato Contardo Ferrini, professor da Universidade de Modena, sucedeu o seguinte fato. Tendo entrado em uma igreja para fazer uma visita a Jesus, ficou tão absorto em adoração, com o olhar fixo no sacrário, que não percebeu que alguém lhe estava roubando a capa, tirando-a de sobre os seus ombros. Nenhum raio poderia distraí-lo. Assim diziam de Santa Margarida Maria Postel, quando a viam tão recolhida e amorosa durante a adoração eucarística. A Santa Catarina de Sena, ao contrário, aconteceu certa vez, durante a adoração, que levantou o olhar para uma pessoa que estava passando ao seu lado, e por aquela distração de um instante, a santa depois ficou tão aflita que chorou por muito tempo, queixando-se assim de si mesma: "Eu sou uma pecadora, eu sou uma pecadora." Diante disso, como não haveremos de envergonhar-nos de nosso comportamento? Mesmo diante de Jesus solenemente exposto, nós somos tão fáceis em ficarmos virando-nos para a direita e à esquerda e nos movendo e deixando-nos distrair por coisinhas de nenhum valor e sem sentirmos, o que é horrível, nenhum desgosto pelas nossas faltas de atenção para com o Senhor. Ah, que grande foi a delicadeza de amor dos santos! Santa Teresa ensinava: devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como os santos no céu diante da essência divina. E era assim que faziam os santos. O cura d'Ars adorava Jesus Eucarístico com tal fervor e recolhimento que induziu o povo a convencer-se de que o santo estivesse vendo com seus próprios olhos a Jesus em pessoa. O mesmo se dizia de São Vicente de Paulo: ele vê Jesus lá dentro. Isso acontecia também a São Pedro Julião, o apóstolo incomparável da adoração eucarística, do qual foi devoto imitador de Padre Pio de Pietrelcina, que quis se inscrever entre os sacerdotes adoradores e conservou durante 40 anos a pequena imagem do Beato em Marde na sua secretária, até depois da morte. Lembremos-nos ainda de que o Senhor parece ter recompensado de um modo singular alguns santos, fazendo que eles pudessem realizar, mesmo depois da morte, algum ato de adoração à Eucaristia. Assim aconteceu com Santa Catarina de Bolonha, que, muitos dias depois da sua morte, diante do altar do Santíssimo Sacramento, levantou-se em oração de adoração. O cadáver de São Pascal, durante a Santa Missa Ezequial, na hora da elevação da hóstia e do cálice, abriu 2 vezes os olhos em sinal de adoração à Eucaristia. O beato Mateus de Girgente,
quando seu corpo foi transportado até a igreja para a Santa Missa Ezequiel, juntou as mãos em adoração à Eucaristia. O beato Boaventura de Potenza, em Ravelo, enquanto seu corpo ia sendo transportado ao passar diante do altar do Santíssimo, fez uma devota inclinação a Jesus no sacrário. É bem verdade que o amor é mais forte do que a morte. Cânticos 8:6. Que quem come deste pão viverá para sempre. João 6:59. A Eucaristia é Jesus amor. A Eucaristia é Jesus vida. A adoração eucarística é amor celeste que nos vivifica e nos faz ser um com Jesus vítima que incessantemente intercede por nós. Hebreus 7:25. Lembremo-nos de que quem adora se faz um com Jesus hóstia, que intercede junto ao Pai pela salvação dos irmãos. Esta é a suprema caridade para com todos os homens, obter para eles o reino dos céus. E só no céu é que iremos ver quantas almas foram arrebatadas às garras do inferno pela adoração eucarística reparadora dos santos nossos conhecidos e desconhecidos. Não devemos esquecer-nos de que em Fátima o anjo em pessoa ensinou aos 3 pastorinhos a belíssima oração eucarística reparadora, que também nós devemos aprender. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários do mundo, em reparação pelos pecados com os quais Ele próprio é ofendido, pelos méritos infinitos do Sagrado Coração e do Coração Imaculado de Maria. Eu vos peço a conversão dos pecadores. A adoração eucarística é o êxtase do amor divino e é a ação salvífica mais poderosa no apostolado pela salvação das almas. Por isso, São Maximiliano Maria Kolbe, o grande apóstolo mariano, em cada uma de suas fundações, antes mesmo que fossem feitas as celas para os frades, queria que se construísse a capela para introduzir logo nela o costume da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento em exposição. Também um dia, na Polônia, enquanto ele ia acompanhando um hóspede que estava em visita à cidade da Imaculada, ao chegar à grande capela da adoração, disse ao hóspede, mostrando-lhe com a mão o Santíssimo Sacramento: toda a nossa vida depende daqui. A melhor parte. O padre Pio de Pietrelcina, o frade o frade estigmatizado do Gargano, ao qual acorriam multidões de toda parte, depois de suas horas diárias de confessionário, passava quase todo o tempo do dia e da noite junto ao sacrário em adoração, com Maria Santíssima, recitando centenas de rosários. Uma vez, o bispo de Manfredônia, Dom Cesarano, escolheu o convento do Padre Pio, para nele fazer 8 dias de exercícios espirituais. Todas as noites se levantava em horas diferentes para ir à capela, e todas as noites e em todas as horas sempre encontrava o Padre Pio em adoração. Esse grande apóstolo do Gargano agia invisivelmente sobre a terra, e algumas vezes até visivelmente em suas bilocações, enquanto ali estava, prostrado aos pés de Jesus com um rosário entre as mãos. E ele mesmo dizia aos seus filhos espirituais: quando quiserdes achar-me, vinde perto do sacrário. Dom Tiago, outro grande apóstolo nosso contemporâneo, colocou expressamente como fundamento de toda a sua dinâmica obra, a Sociedade do Apostolado da Imprensa, a adoração eucarística, com a congregação das pias discípulas do Divino Mestre, as quais têm como missão única e específica adorar dia e noite
a Jesus Eucarístico solenemente exposto. E realmente, a adoração eucarística é a melhor parte de que nos fala Jesus ao censurar Marta, que se preocupava com muitas coisas secundárias, deixando de lado a única coisa necessária escolhida por Maria, a adoração humilde e amorosa. Lucas 10:41. Com que empenho, pois, não devemos nós também amar a adoração eucarística? Se Jesus é a consistência de todas as coisas, Colossenses 1:17, ir a Ele significa achar, adquirir, possuir a consciência de si mesmo e do universo inteiro. Só Jesus é tudo, o resto é nada, dizia Santa Teresinha. E então, renunciar ao nada por causa de tudo, em vez de o fazer pelo nada, não deveria ser esta a vossa verdadeira riqueza e suprema sabedoria? Assim, raciocinava São Pedro de Leão, quando dizia: uma boa hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento produz maior bem do que todas as igrejas de mármore que possamos visitar e do que todos os túmulos que possamos venerar. Quem assim raciocinava também era o Padre Pio de Peltraucina, quando escrevia: 1000 anos passados em meio à glória dos homens não compensam nenhuma só hora passada em doce colóquio com Jesus sacramentado. Como não deveríamos nós também, à maneira dos santos, ter inveja dos anjos, que rodeiam sem cessar os sacrários.